João capítulo 6, versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Esse trechinho é um trecho tão encantador, porque é um trecho de uma história de amor. Quando a gente lê todo o capítulo de João, que tem todo o discurso do pão, nós vamos ver que em cada trecho Jesus chama atenção para uma coisa. Mas nesse trechinho aqui, ele chama a atenção da gente para olhar para um ponto. Vocês perceberam qual é o ponto que Jesus nos chama para olhar? Ele nos chama para olhar para o Pai. Esse trechinho é do Pai. Por isso que eu estou falando com vocês que é a história de amor, né? Que Deus nos fez. Ele fala: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? É Jesus. É Jesus, aquele pão que Deus imprimiu o seu amor, imprimiu o seu sinal e mandou para nós. Foi nele. Então, a Eucaristia, ela é um dom de Deus para nós, é um presente para nós. A Eucaristia é um prolongamento, uma extensão da encarnação. Olha como é que Deus é cuidadoso, né? Ele nos cria para viver uma vida de amor. Olha para nós na vida, e aqui o povo fala com ele, lá, deu de comer para o povo lá no deserto. Que deserto é esse, gente? Deserto é a nossa vida. A nossa vida é tão carregada, às vezes, de solidão. Às vezes, com tanta ausência de alegria. Tem gente que caminha com tanta aspereza pela vida. Tem gente que caminha com tanta dor. Tem gente que caminha que nem sabe se o caminho está certo. Vive uma incerteza louca do caminho. Deus olha isso. Ele ficou olhando para aquilo e falou: se eu der só a lei para esse povo, se eu der só a palavra que alimenta, esse pessoal pode correr o risco de não querer continuar, de desanimar, de desistir do caminho, de achar que não dá conta mais, ou então de ser tentado e de também a gente fazer um bezerro de ouro, não é? E adorar o bezerro de ouro. Ele falou: eu tenho que mandar um alimento para os meus filhos. Por isso que ele nos manda o pão do céu. É para nos alimentar. Né? Ele faz com que o amor dele seja derramado no mundo através de Jesus. Né? É Jesus que se faz completo amor por nós e que vem nos alimentar. A gente ainda não tem noção do que significa isso. A gente pode ser alimentado a cada dia por Deus. Ele mesmo é o seu alimento. Será que a gente tem ideia disso? Temos não. Por isso que tão poucos levantaram a mão ainda. Ainda, porque com a minha insistência eu acho que nós vamos encher muita igreja, não é? Mas é porque talvez a gente não tenha tomado noção do que significa ser alimentado por Deus a cada dia, a cada manhã. Então, se vocês olharem hoje a humanidade, se vocês olharem, é triste olhar, porque parece um rebanho que não sabe para onde vai. Então, as pessoas têm mais ou menos um pico, que sai todo mundo junto, e está todo mundo espremido no trânsito, não é? Seja no seu carro, seja no metrô, seja no ônibus. Vai todo mundo correndo para alguma direção, vai comer mal sob todo aspecto, ou porque alguém fez alguma coisa, ou porque leu alguma coisa. Então, o que leu no jornal, o que alimentou, é ruim, e é o que todo mundo faz ao mesmo tempo. E depois todo mundo volta para casa mais ou menos nos horários fixos. Mais ou menos, que a grande multidão está mais ou menos no mesmo horário. Volta para casa vazio de si mesmo. Então a proposta de Jesus, ela é maravilhosa. Porque ele fala: aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A nossa fé em Jesus sacia a nossa sede.
Qual é a nossa sede? É a sede de vida. E só Ele tem a vida verdadeira. Só a nossa intimidade com Jesus sacia a nossa fome. E é só isso. Porque no fundo, qual é a grande fome do ser humano? A fome de ser amado. É a fome de amar e ser amado. Pode pensar em tudo isso que eu estou falando com vocês. Se no fundo, aquela angústia que o ser humano tem, que às vezes quantas pessoas você vê buscando na comida aquilo que está carente. Quantas vezes a criança no consultório, naquela compulsão com comida, fala com a mãe, vamos parar e pensar, será que não tem ausência? Porque não é possível alguém terminar um grande prato de comida e falar, tenho fome. Fome de quê? É o que a gente pergunta. O que está te faltando? Por que você está compensando no doce? Então, é o afeto, é sempre o açúcar? Né? Mel da nossa vida é Jesus. Não é a caixa de chocolate que vai nos engordar. A gente pode comer um, né? Mas tem gente que não consegue parar em um. Né? Pós-Páscoa foi um desastre com peso, porque teve nem comer 6 ovos de chocolate. Né? Então, o que está faltando? Aonde está a nossa fome? Fome de quê que você tem? É fome de ser amado, fome de ser reconhecido, fome de ser desejado. Então, Jesus ele tem uma proposta que é uma proposta audaciosa, porque vocês não têm consciência ainda da riqueza inigualável que está escondida dentro de vocês. À medida que vocês forem convivendo com Jesus, a cada dia, que vocês forem convivendo com Ele, Ele vai revelar isso. Ele vai mostrar que dentro de cada um de vocês tem um Filho de Deus escondido, que vocês não sabem. Então, porque vocês não têm a consciência que são filhos do Altíssimo, vocês vivem ainda muito de migalha e não aproveitam desse amor abundante que é o amor de Deus por nós. Tem gente aqui que nem experimentou ser amado e fica carregando assim tanto vazio dentro de si. Então Jesus quer mostrar, não é? Isso é audacioso, que ele fala, vem cá, eu tenho uma proposta diferente para você. Eu quero revelar dentro de você o ser que está escondido. Aquilo para que você foi criado, que destino você foi criado que você não está sabendo. E você está vivendo com uma vida muito mais ou menos, uma água de chuchu muito rala. E achando a vida ruim. Porque você não descobriu o verdadeiro sentido da sua vida, que eu vou te revelar, se você quiser. À medida que você chegar pertinho, eu vou fazer crescer em você quem você é. E você será uma pessoa, um homem, uma mulher consciente daquilo que é. E porque você é consciente, você é forte. E o mundo não mais te terá. Porque o mundo não mais poderá ter nenhuma importância para você. O mundo não conseguirá mais te pegar. Porque, na verdade, agora você é livre. Você tem consciência daquilo que é. E nada mais te seduz. Porque aquele que anda na luz, aquele que já descobriu a luz, as trevas não pegam. Aquele que já viu a luz, já sabe exatamente distinguir os valores. Sabe o que é realidade, sabe o que é sombra. Então o mundo não tem mais poder sobre aqueles que já têm consciência que é filho de Deus. Enquanto o mundo ainda te seduz demais, te perturba demais, você ainda não tomou consciência de quem você é. Por isso tanta coisa aflige sua alma. Ah, o dia que entendermos o que significa isso aqui. Eu sou o pão da vida. Mas é porque a gente também aproxima da comunhão, a gente não tem muita noção de nada. E a gente fala, vou comungar, vou participar da comunhão. E a gente acha que comungar significa comum união. Está errado. A raiz não é essa, é comum e a tradução significa missão. Então, quando eu comungo, eu passo a ter a mesma missão de Jesus. Então, por isso, Deus nos dá a Eucaristia, e a Eucaristia nos leva de volta ao Pai. Porque se a gente tivesse essa consciência, que à medida que eu comungo, eu passo a ser para o Pai o mesmo Filho dele, unigênito. Nós não poderíamos nunca mais ter acesso ao Pai. Nunca mais teríamos acesso a esse mundo divino, se não fosse Jesus. Ele é a fenda na rocha. A humanidade que Ele tem conosco, a semelhança dessa humanidade, e a divindade que Ele divide com o Pai, é que nos permite que Ele seja o mediador. Ele é humano conosco, divino com o Pai. Então Ele fica lá e cá, Ele nos leva ao Pai. Nós entramos na rocha lá para ver o Pai, junto com Ele. É atrás dEle. É com Jesus, Ele que nos conduz ao Pai. Então, quando a gente comunga,
a gente vai fazer a mesma coisa que Jesus. E o que Jesus fez? Total obediência ao Pai. Então, a gente deveria repetir em cada Eucaristia a seguinte frase: eis que venho para fazer a vossa vontade, com prazer. Eis que venho, meu Pai, para fazer com prazer a vossa vontade. E a vontade é a obediência ao Pai, a obediência ao projeto de amor que Deus tem para nós. E obediência a Ele, porque se eu recebo do Pai a palavra, se eu recebo o amor, se eu recebo a alegria, o que eu tenho que fazer com ela? Dar para o irmão. Então, por isso que eu repito a missão de Jesus. Então, cada Eucaristia é aquela que vai me transformar também em pão. Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos ser consumidos? Tem gente que fala, não, Filão, não quero saber disso não. Quero continuar cuidando da minha vidinha. Se você achar que deve cuidar só da sua vidinha, você não pode entrar no processo de Jesus. Porque Jesus, em cada Eucaristia, ele é obediência completa ao Pai. Porque Ele se entrega completamente a nós, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição. Isso é belíssimo. Nós é que restringimos. São Paulo fala assim na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, sabe por que no meio de vós tem tanta gente doente? Tanta gente fraca, tanta gente que está débil, como diz São Paulo, porque se aproxima da Eucaristia sem a consciência de quem se aproxima. Já prestaram atenção nisso? Se aproxima da Eucaristia sem saber que se encontra com o verdadeiro Deus. Realmente é muito mistério. A gente saber que naquele momento você recebe o mesmo Jesus que andou lá na Galileia. Aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que andou para todo lado. Aquele que fez tanta coisa linda. Ele que vem ao nosso encontro. É belíssimo ver o que Deus Pai fala para Catarina de Siena, quando Ele fala sobre a Eucaristia para ela. Ele fala, Catarina, isso aqui parece pão. Ele tem cheiro de pão, Catarina. O paladar é de pão. Mas você, Catarina, isso pode enganar, a Eucaristia pode enganar os sentidos, mas ela não enganará a sua alma. É Jesus quem você recebe, vivo. É um mistério. A gente nele e ele em nós. É um mistério de amor. Por isso que eu estou falando que isso é uma história de amor. Você imagina que delicadeza de um Deus que quer caminhar conosco, porque quando o nosso coração está arrasado, quando ele está rasgado, é Ele que vem como cirurgião e costura. Só Ele pode restaurar o nosso coração, quem mais pode? Mas ninguém. Nós como médico podemos dar remédio, psiquiatra pode tentar, psicólogo pode tentar. Quem conserta o coração? Quem costura o coração? Só Deus. Tem dor que é só Deus. Tem momentos da sua vida que é só Ele. Então Ele falou, mas eu preciso caminhar com esse povo que eu amo. Cada filho que eu amo. Então Ele caminha conosco. Como é que Ele pode caminhar conosco? Ser presença, ser o sustento, ser aquele que diz no nosso ouvido, não tenha medo. É aquele que fala, coragem. Vamos lá, eu estou aqui. Quem pode dizer isso? É Jesus. E Ele faz isso a cada dia. Mas nós recusamos. Nem 10 aqui levantaram a mão que estão aí na missa hoje. Nem 10 aqui hoje foram alimentados pessoalmente por Jesus. É de chorar. Porque é uma história de amor. Sem Ele não cobra. Ele quer participar da sua vida e quer te pôr de pé. Ele quer te fazer de você aquilo que Ele criou quando Ele te sonhou. Ele tem uma imagem original de nossa, que nós não permitimos que aconteça. É Ele que quer vir do nosso lado. E está aí para nos dar a vida eterna. Elias, quando estava caminhando e cansou, deitou debaixo da árvore e falou, agora basta, estou cansado. E quantas vezes na nossa vida a gente fala com Deus, basta? Não quero mais. Não dou conta mais. Estou cansado demais. Não dou mais conta. E aí Elias dormiu. Chegou o anjo, acordou Elias, falou, vamos? O que ele viu? O Elias estava cozinhando um pão em cima das brasas. Falou com ele, come. E Elias caminhou 40 dias. Vocês acham que esse pão era de trigo? Claro que não. Como é que ele iria caminhar com um pão de 40 dias? Com uma refeição ele caminharia 40 dias? Não caminharia. Percebem? Quem é que quer caminhar com você? Quem é que quer saciar a sua fome, a sua sede? Quem é que quer ver seus desejos mais, aqueles que estão mais escondidos, aquilo que você mais deseja na sua vida, saciado?
Quem é que quer te ver completamente feliz e realizado? Só um: Jesus. O que nos impede? Talvez porque ainda não conscientizamos, não é? De quem é Ele, né? De quem é aquele que quer caminhar conosco. Quem é que é o único que pode vir até nós e saciar essa fome? Como é que o Pai preocupa com cada um de nós, que sabe por que você chora? Só Ele sabe. Só Ele sabe o que te angustia. E é só Ele. E que fala que tem um remédio. Vocês imaginaram de que nós tomarmos consciência? Né? E eu digo a Ele a cada manhã: que presente o Senhor me dá, que privilégio eu tenho de receber como primeiro alimento do meu dia o Senhor. Isso é um mistério. E eu assumo para vocês que se eu não recebesse Ele diariamente, eu já tinha desistido da caminhada. Não é fácil. Assumir o CTI todos os dias é para desistir a cada dia. Viver a dor, igual foi semana passada, de tanta perda, é de sentar e chorar. E eu sentei com ele várias vezes e falei: amigo, vamos acabar com essa história? Vamos parar? Chega, estou cansada. Semana passada fui eu que falei isso com ele. Falei: Gê, estou cansada, amigo. Está difícil. Está duro, é muita dor, é muito sofrimento. Não é brincadeira o dia inteiro falar com as pessoas: coragem, creia, o Senhor está aqui, o Senhor fará, o Senhor é nosso Deus, Ele não desanima, Ele caminha conosco, porque nós ainda somos muito lentos. Nós ainda não tomamos posse das coisas de Deus, não é? Daquilo que somos. Então, durante todo um dia, a gente encontra tantas pessoas desanimadas, abatidas, sem energia nenhuma. Eu olho para as pessoas, igual ontem eu olhei, tantas pessoas que eu abraçava e falava: você precisa de oração, você precisa encontrar quem é seu Pai, você precisa se descobrir para que você viva de novo. Quem vem nos alimentar? Ele, em pessoa. Ele não manda um substituto. Tomem consciência disso. Que é o Pai que nos dá esse presente. Para que a gente possa viver na dignidade daquilo que fomos criados. Somos filhos do Altíssimo. Não vamos deixar isso passar. Vamos assumir e dar graças ao Pai por esse presente. Porque o dia que estivermos em Deus, eu fico imaginando, tomarmos essa consciência, o que mais vamos desejar? O que mais vai nos afligir? O que mais? Isso é quando você estiver completamente abandonado nele. A irmã Faustina, quando estava angustiada, chorou porque não poderia ir à capela comungar, porque ela estava doente. Jesus entrou no quarto dela e falou: por que você está chorando, Faustina? Ela falou: porque eu não poderei comungar. Por uma semana estou de repouso, estou doente. Chore não, Faustina. Eu mandarei um anjo trazer a Eucaristia todos os dias para você. E assim foi. E nós que temos perna, temos carro, temos tudo, temos Ele à disposição, recusamos. Por quê? Porque não temos consciência. Olha, o dia que tivermos consciência, esse mundo estará transformado. Porque é Ele que é a nossa energia, que é a nossa força e a nossa luz. É Ele que vai mostrar todos os caminhos, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar: vai por aqui, meu filho, faça isso, nós vamos ter um contato tão próximo, tão íntimo, não é? Nós vamos sentar com Ele, conversar tanta coisa. Você imaginou o que é ser alimentado por Ele a cada manhã e se colocar à disposição do Pai? Você imaginou que dia você terá? Né? Então, a igreja hoje repete conosco aquilo que o anjo falou para Elias. Todos os dias a igreja repete para nós a mesma coisa que o anjo falou para Elias: come e caminha. Já pensaram nisso? Que todos os dias você tem esse convite? Come e caminha. A vida está difícil, a dor está grande. Por que não está conseguindo caminhar? Porque está mal alimentado. Se você não faz sua refeição direito, o corpo fica fraquinho, não dá conta de nada. Se você não alimenta a sua alma, você não consegue andar, você se arrasta. E os problemas te consomem, te enrolam. Depois você já está tão enrolado, tão envolvido, que você não sabe onde é que está a ponta da meada. Então é por isso que você vai vendo as pessoas adoecendo, entrando num ciclo. Porque a doença maior está na alma. Eu falo: mas por que você está doente? Tanta doença, porque você não está alimentado. Você está mal alimentado, está alimentando de coisas que não te levam a lugar algum.
Às vezes eu chego lá na igreja de manhã e vejo pessoas assentadas na porta da igreja lendo o super. Mas ninguém entra para escutar a palavra de Deus. Eu falo, Jesus, presta atenção. Presta bem atenção. Eu vou pôr essa pessoa para dentro. Não é possível isso. Como que, em vez de escutar a palavrinha, tem uns que andam na rua e tentam se tropeçar, ser atropelado lendo o jornal. Só tragédia. Vai chegar no trabalho como? Na tragédia. Qual palavra de esperança vai carregar naquele dia? Nenhuma. Mas você imaginou o que é escutar isso aqui hoje de manhã e falar, eu sou o pão da vida? Se você alimenta-se de mim, eu sou aquele que te sacia e você não terá fome. Imaginou o que é poder ouvir isso e falar, eu tenho um Deus que cuida de mim, que me alimenta e que caminha comigo? E por isso é um presente, não é? É uma vez por dia. Todo dia ele se põe como alimento, gente. Todos os dias ele se põe disponível por amor. Então ele fala, o que eu quero de vocês? Que a hora que vocês receberem isso, não guardem isso para vocês. Abram a mão e dê para o seu irmão aquilo que eu te dei. Não guarde só para você, mas dê para o irmão o amor que eu te dei. Dê para o irmão a palavra que eu te dei. E dê para o seu irmão a alegria que é minha, que ela não é sua. Porque a turma que é de Deus é um povo diferente, né? Um povo animado. Que dificuldade tem na vida para nós termos Jesus? Hein? Só cutucar ele e falar, presta atenção. E ele presta. E as coisas abrem, as coisas resolvem. Tudo ele dá um jeito, não é? Hoje eu falava com ele no carro, corri tanto para chegar aqui que vocês não têm ideia. E eu falava com ele, Gê, um dia nós dois vamos rir tanto. Nós vamos sentar, mas nós vamos dar risada demais, porque a gente corre, ninguém crê. Ninguém crê. Quem me vê chegando fala, não, estão descansada, né? Só Jesus sabe. O que a gente correu para conseguir chegar, não é? Mas é ele que eu falo, corre aqui, Gê, vai ali, vamos ali. E é ele mesmo o dia inteiro, mas se não fosse a certeza desse alimento, não daria conta. Então hoje eu quero encerrar com essas palavras de Elias. E quero quase exortar vocês. Come e caminha. Porque todo aquele que come este pão nunca mais terá fome. Todo aquele que come nunca mais verá a morte. Teremos a vida eterna. E Deus, nosso Pai, que nos ama, nos ressuscitará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho, esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Hoje mais um grande vídeo, um vídeo lindo e maravilhoso. Doutora Filó nos ensinando, nos formando, nos catequizando sobre o pão do céu, sobre Eucaristia. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, eu te convido a participar do meu canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificações. Vem para a família de Cima dos Telhados. Você que já é inscrito, deixe teu comentário, deixe teu like e vamos levar o amor de Deus. Mas como vamos levar o amor de Deus? Através do teu like. O YouTube entende que o conteúdo é bom e vai sugerir para as outras pessoas. Através do teu comentário, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai sugerir para as outras pessoas. Existe um engajamento, uma participação. Deixa o teu comentário. E através do compartilhamento. Leva para as tuas redes sociais. Leva para a tua família, para dentro do teu grupo de oração. Leva, meu irmão, anuncia, compartilha. Vamos levar o amor de Deus. Eu te convido mais uma vez. Vem para a família de Cima dos Telhados. Créditos, canal da doutora Filó aqui no YouTube, canal oficial da doutora Filó. Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo para que você possa conhecer melhor a doutora Filó. Que Deus abençoe, que Deus a ilumine sempre. Meus irmãos, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.